Então, bom dia primeiro ano. A gente vai começar uma matéria, tá? Da página 90 e 91, que são as rochas e a composição da litosfera. A gente vai ver os tipos de rocha, né, que nós temos. A gente viu na aula passada a estrutura da Terra, né? Vimos a divisão da estrutura da Terra e hoje a gente vai ver as rochas e a sua composição. Aqui eu tenho um exemplo, né, de rocha, né? Aqui é um exemplo de rocha, tá? E aqui eu tenho a definição de rocha. Rocha é um corpo sólido constituído por um agregado de minerais. As rochas formam a camada externa sólida da Terra, chamada de litosfera. Pessoal, essas rochas elas podem ser de três tipos, tá? Elas podem ser magmáticas ou ígneas, sedimentares ou metamórficas. Eu coloquei três exemplos aí, tá? A rocha magmática eu tenho o basalto, na rocha sedimentar eu tenho aí como exemplo o arenito, e nas metamórficas eu tenho como exemplo o gneiss. Então a gente vai ver cada uma delas, né, quais são suas características, né, o que difere uma da outra, tá? Rochas magmáticas ou ígneas, né? Magmáticas lembram o quê? Qual a palavra? Magma, né? Magma que é aquela lava, né, que a gente chama de lava lá que sai do vulcão. São as rochas mais abundantes da crosta terrestre, formadas pela solidificação do magma, né? E aí, pessoal, essas rochas magmáticas elas podem ser de dois tipos, tá? Ela pode ser intrusiva ou plutônica, porque ela acontece às vezes desse magma ele não ser expelido. Então, dentro da crosta terrestre, ele vai solidificar, só que como é dentro da crosta terrestre, esse resfriamento ele é lento, né? E ele forma minerais grandes. Você vê nessa imagem aí que eu tenho, que dá para diferenciar as cores de minerais, né? Então, essa rocha ela tem cores diferentes de minerais. Então, ela é intrusiva ou plutônica quando a solidificação do magma é feita dentro da crosta terrestre. E ela pode ser extrusiva ou vulcânica quando o magma extravasa fora da crosta terrestre, ele acaba se resfriando, tá? Claro que esse resfriamento é mais rápido, tá? Em contato com a atmosfera o resfriamento é mais rápido, e por ser mais rápido os minerais se tornam pequenos, né? Não dá tempo de cristalizar para ter uma diferença entre os minerais. Eu coloquei como exemplo aí, tá? Aí eu mostro o basalto, né? Essa parte aqui em cima, tá? E o basalto, ele é fora, né? Extravasou, ou seja, você percebe que eu não tenho uma diferença aí de minerais, né? Essa diferença aí de cristalização. E aqui embaixo eu tenho o granito, que formou dentro da crosta terrestre, então esse granito eu consigo observar bem que há cristais diferentes, né, nele, tá? Então essas são as primeiras rochas, essa explicação eu já coloquei, né? E aí eu tenho um exemplo aí do basalto, né? Essa imagem mostra bem aqui o nosso basalto, né? A imagem aqui de cima também, né, mostra o basalto, tá? E aí uma informação importante, quando há decomposição do basalto, eu tenho a origem do solo de terra roxa, que é um solo bastante importante aqui no Brasil, tá? Então essa explicação eu já disse lá, né, no slide anterior, né? Essa rocha magmática vulcânica ou extrusiva é quando esse resfriamento ocorre fora, né? Ou seja, o magma extravasou, esse magma chegou até a crosta terrestre, então ele tem um contato mais rápido com a superfície, então ele resfria muito mais rápido, não dá tempo de cristalizar. Aqui tem algumas aplicações do basalto, né? Onde é que eu utilizo esse basalto? No enquadramento de portas e janelas, calçamento de ruas, na construção de casas, né? Eu coloco aí alguns exemplos, tá? E aí eu venho para a próxima, tá? Rocha magmática plutônica ou intrusiva, né? Falei para vocês que essa é quando há um resfriamento dentro da crosta terrestre. Qual o exemplo, pessoal? O granito. E aí eu tenho um exemplo aí, coloquei para vocês essa questão do granito, tá? Então essa cristalização do magma é feito dentro da crosta terrestre, tá? Aí eu tenho um exemplo de granito. Observe, né, que eu tenho cores diferentes, né? Há uma cristalização, então eu consigo ver diferença, né? Você vê lá no basalto, no primeiro exemplo, que você não vê diferença. Você vê só aquela rocha preta, né? Aquela cor escura. Aqui não, aqui eu tenho uma diferença de cristalização, tá? Porque esse resfriamento, por ser mais lento, dá tempo cristalizar, né, essa rocha. Aplicações do granito, né? Granito, inclusive, é muito bonito, bastante utilizado na construção civil, em revestimentos, na confecção de bancadas de cozinha, revestimento de piso, hall de entrada de prédios. Você vê, às vezes, também em shopping center. Então, o granito é
bastante utilizado, né? Aí eu mostro aqui um exemplo de granito, né? Deixa aí a nossa cozinha, o hall de entrada dos prédios muito mais bonito, tá? Então essas primeiras rochas são as rochas que a gente chama de quê? De rochas magmáticas, que são dois tipos, tá? O próximo tipo de rocha é as rochas que eu chamo de rochas sedimentares. Como o próprio nome já diz, sedimentares, vem de quê? Vem de sedimentos. Esses sedimentos, pessoal, são de rochas pré-existentes. Então são rochas que são, essas rochas existem, são pré-existentes. Essas rochas elas começam a se degradar por intemperismo, né? Por exemplo, as intempéries, sol, chuva, e essas pequenas partículas começam a sair, né? Elas começam a sair daquela rocha original e vão formando novas rochas, né? Então essas rochas ocorrem processos erosivos, essas rochas são transportadas, essas pequenas partículas, para outros locais, geralmente em locais que são as bacias sedimentares, são locais mais baixos. Então esses detritos começam a se acumular, né? Um vai fazendo pressão sobre o outro, e eu vou formando esse novo tipo de rocha, né? Que eu chamo de rocha sedimentar, né? Eu coloquei a definição, ó, são rochas formadas por sedimentos e detritos de outras rochas pré-existentes que sofrem temperismo, desgaste. Esses sedimentos se desprendem por processos erosivos e são transportados por diferentes agentes, água, gelo, vento e gravidade, até sua sedimentação, acumulação de sedimentos um sobre o outro, né? Vai formando uma pressão, uma camada sobre a outra, e aí eu tenho a formação das bacias sedimentares. Aliás, as rochas sedimentares. Importantíssimo, tá, gente? Ela tem uma importância econômica muito grande. É geralmente nas rochas sedimentares que eu encontro petróleo, gás natural e carvão mineral. Os três combustíveis mais utilizados no mundo. Então, esse tipo de rochas são importantíssimas. Vamos ver aqui exemplos, tá? Eu tenho aí o arenito, é um exemplo, calcário e o carvão mineral. Então, a gente vai ver mais na frente um pouco da utilização de cada um deles, tá? Então, tem, por exemplo, a aplicação do arenito. Eu tenho aí um exemplo de uma escadaria e uma escultura. Escultura feita de vidro com arenito, tá? Então, o arenito é muito utilizado na indústria de construção, como revestimento na fabricação de vidros e concreto. Aplicação do calcário, produção de cimento, metalúrgica, produção de cal, fabricação de vidro, pedra ornamental. Aí eu tenho um exemplo, tá? Dessa pedra ornamental aqui, ó, pedra portuguesa de 3 cores, composta totalmente de calcário, né? Isso aqui é lá no município do Rio de Janeiro. Então você vê a diferença de cores, ó. São 3 tipos de cores diferentes. É uma pedra muito bonita aí em um calçadão no Rio de Janeiro, tá? E aí, gente, essas rochas sedimentares, elas são classificadas em 3 tipos, tá? Detríticas, quimiogênicas e orgânicas. As detríticas são formadas a partir dos detritos de outras rochas, que é o exemplo do arenito. Os grandes aquíferos estão em arenitos subterrâneos. Os aquíferos, que são as águas subterrâneas, né, que a gente tem água doce no nosso subterrâneo. O Brasil tem vários exemplos aí de aquíferos, geralmente são formados com essas rochas sedimentares detríticas, tá? As quimiogênicas, geralmente tem lá nas cavernas, né? São originadas a partir de substâncias dissolvidas na água. Como exemplos temos as estalactites, né? Então eu tenho esse exemplo, e as estalagmites também, que é quando esse processo aí está de cima para baixo, e é quando o processo vem de baixo para cima. Esse mesmo processo aí ocorre dentro das cavernas. Eu chamo essas rochas de quimiogênicas, tá? Então são rochas sedimentares quimiogênicas. E as orgânicas, né, são formadas aí por restos de animais e vegetais, essas que são importantíssimas, porque essas eu tenho aí como exemplo o calcário, o carvão mineral e o petróleo. Nessa imagem aí eu tenho o carvão mineral como exemplo, tá? Então essas pequenas partículas de animais e vegetais mortos vão se acumulando e através de processos químicos chegam a essas rochas que a gente vai poder estar utilizando como combustível, inclusive. E aí a gente tem o terceiro tipo, tá? Esses 2 primeiros tipos, tá, gente? Tanto rochas sedimentares como rochas magmáticas, principalmente as magmáticas, elas caem muito em prova. Então, geralmente, quando o Enem ou quando o vestibular vai cobrar, ele cobra esse tipo. Essas rochas metamórficas, elas são menos cobradas, mas a gente precisa entender, até porque se cair uma questão sobre elas, a gente precisa entender. Eu chamo essa rocha de rocha borboleta, né? Porque ela vai sofrendo metamorfismo, ela vai se transformando em outra rocha. Então é uma rocha,
ela vem também de uma rocha pré-existente, né? Então ela vai sofrer um metamorfismo essa rocha. Geralmente são rochas sedimentares ou magmáticas. E essa rocha vai sofrer transformações através de um processo físico e químico e ela vai se transformar em uma outra rocha, tá? Então eu coloquei, ó, rochas metamórficas são dos tipos de rochas que surgem a partir da transformação de rochas sedimentares ou magmáticas. Elas são formadas por processos físico-químicos que ocorrem pela ação de diversos fatores relacionados com a umidade, a temperatura e a pressão no interior da Terra. Então, a umidade, a temperatura e a pressão no interior da Terra faz com que as rochas que são sedimentares ou magmáticas possam se transformar em rochas que eu chamo de rochas metamórficas, tá? Então, surge aí então uma nova rocha. Galera, exemplo de rocha metamórfica, gneiss e mármore. Mármore é muito conhecido, né? A gente usa bastante. Vamos lá. Classificação das rochas metamórficas. Elas podem ser classificadas de duas maneiras. Parametamórficas, quando ela surge de uma rocha sedimentar. E aí eu tenho como exemplo, tá? Eu coloquei aqui, tá? O argilito. Depois que ele sofre metamorfismo, ele vira um xisto, tá? E o calcário, depois que sofre metamorfismo, ele vira um mármore, tá? Ou ela pode ser ortometamórfica, quando ela surge de uma rocha magmática, tá? Então são dois tipos. Aqui tem um exemplo, tá? O granito sofre metamorfismo e vira um gneiss, tá? E aí tem um exemplo aí de gneiss, tá? A utilização do gneiss, aí é um fragmento, eu peguei uma rocha, um fragmento de rocha, e aí o Morro do Corcovado é um exemplo, tá? Gneiss provém do metamorfismo do granito. Esse Morro do Corcovado do Rio de Janeiro é um dos exemplos. O mármore, bastante utilizado, né? Rocha oriunda da metamorfização do calcário. Então o calcário sofre metamorfismo e aí ele vira um mármore, bastante utilizado aí, né? A gente usa bastante o mármore em pias, em construções, né? No piso de casa, prédios também utilizam bastante o mármore, né? Shopping center. Aplicações do mármore, empregado na construção de fachadas, pisos, pias, em esculturas. Olha que imagem bonita, né? Utilização de mármore, geralmente um material bastante caro. E é isso, tá, gente? A gente tem 3 tipos de rochas, essas rochas elas são diferentes. Isso aqui, na verdade, é apenas uma ajuda, tá? É importante que você faça a leitura dessas duas páginas, página 90 e 91, tá? E qualquer dúvida, essa aula vai estar essa aula está sendo gravada para ser colocada no canal do YouTube. Então você pode assistir essa aula aí diversas vezes, tá certo? Então obrigado, saudades e fiquem em casa. Muito obrigado pela atenção.